A primeira tradução da Bíblia para o português foi feita por quem? João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida. Em 1753, a primeira tradução da Bíblia para o português. Vocês estavam pensando assim, mas vai falar de toda a história da Bíblia. O cristão tem que demonstrar que ele sabe. É verdade. Tu tem que demonstrar que tu sabe o que tu está fazendo. Por que você adora esse Deus? Tem uma história por trás. Agora vamos falar na parte que mais eu gostaria mesmo de entrar, que era sobre a inspiração. A Bíblia, agora o pastor acabou de ler em segundo Timóteo, o apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é inspiração de Deus. Toda a Escritura é inspiração de Deus. Olha só o que diz em 2 Pedro. Antes de tudo, sabeis que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Portanto, jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas os homens santos falavam da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Moisés, eu estou falando da Bíblia, inspiração de Deus. Moisés foi mais além ainda. Diz em Êxodo 34, 27, disse ainda Iavé. Eu estou falando na tradução aqui uma tradução que traduz Iavé. Iavé é Deus. Disse ainda Iavé a Moisés. O próprio Deus fala a Moisés, com Moisés, para escrever. E diz, essas palavras, portanto, é de acordo com o teor dessas palavras que estabelecerei uma aliança contigo e com o povo de Israel. É o próprio Deus que fala para Moisés escrever. O próprio Deus. Em Jeremias 31, diz o seguinte, a Bíblia diz que esta palavra que veio a Jeremias da parte de Iavé, da parte de Deus. Era Deus que falava. E uma grande questão, né, que eu quero falar para vocês é sobre o motivo. Muitas vezes nós escutamos na Bíblia, assim diz o Senhor. É o próprio Deus que usa os profetas, e os profetas na sua autoridade diz, assim diz o Senhor. E você sabe de onde saiu essa expressão? Quando um rei mandava o seu oficial ir falar ao povo, ele dizia, assim diz o rei. E quando duvidava, não podia nem se duvidar da palavra do rei. Se duvidasse, estava duvidando, afrontando o rei. Então, quando o profeta dizia, assim diz o Senhor, era o próprio Deus. Se você duvidasse do profeta, você estava duvidando de quem? Do próprio Deus. De Deus você estava duvidando. A expressão, assim diz o Senhor. E tudo isso, e essa expressão é tão forte na Bíblia, que fica em torno de 420 vezes a Bíblia diz, assim diz o Senhor. Ela é inspirada por Deus. Mas eu quero entrar agora na maior prova, pastor Oswaldo e pastor Loriberto, que eu acho que a Bíblia, a maior prova que a Bíblia é a inspiração de Deus. E você sabe por quê? A Bíblia é o único livro que transforma as vidas. Eita glória. Que transforma as vidas. A Bíblia é o único livro que liberta o drogado quando lê. A Bíblia é o único livro que se tu roubava, para de roubar. Se tu pecava, para de pecar quando tu lê. Se tu lê,
os livros de Karnal, você não vai se libertar. Se tu lê o livro de Cortella, você não vai se libertar. Se tu lê livros de autoajuda, você não vai se libertar. Se você lê os livros de Paulo Freire, você não vai se libertar. O único livro que transforma as vidas, liberta a vida e tira a pessoa do pecado é a Bíblia. Quando você lê, não existe outro livro. Por isso ela é a inspiração de Deus. Se ela não fosse inspirada, você simplesmente ia ler e continuar em pecado. Nada ia acontecer na tua vida. Mas a Bíblia é diferente. É a inspiração de Deus. Ela liberta, tira pessoas do pecado. Se a pessoa traía, se a mulher traía o seu marido, não vai trair mais. Ela sente um pesar dentro dela quando lê a Bíblia que vai Deus parar. falando, né? É o próprio Deus, é a palavra de Deus. É a maior prova que a Bíblia é da parte do nosso Deus. Senão ela seria um livro morto, igual aos outros. Livro de história seria. É o único livro que transforma vidas. É o único, não existe outro. Oh, glória.